talvez na versão do Nolan, iria acabar com tudo se passando dentro da mente do George Lucas. Olha aí, olha aí. Corta tudo é um sonho premonitório do Yoda, né? Melhor o Jar Jar Binks. Melhor Nolan não. Repensei aqui, talvez Nolan não seja uma boa ideia. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Doninha Rádio. Eu sou o Gustavo, ele é o Rafael e hoje a gente vai falar de Star Wars. Não é Doninha Hate, hein? É rádio. Finalmente, mas eu acho que eu nem gostaria de saber disso. A gente ficou sabendo detalhes da trilogia abandonada de Lucas. Lá veio o golpe, né? Opa, golpe milionário, né? Que falou George Lucas, falou Star Wars. Num vídeo anterior a gente comentou sobre o George Lucas, deu umas ideias pra como deveriam ser os filmes de Star Wars, como deveria seguir o universo. Ficou aquela história de, mas será que a gente deixa ele fazer? Os fãs querendo reboot da nova trilogia. Então ficou aquela confusão. E aí George Lucas falou sobre o que ele faria, né? A começar pelo Darth Maul. Então, eu quero que você explique pra gente essa... Com muita calma e parcimônia pra não virar um Doninha Hate logo no começo. Vamos lá. Uhum. A ideia dele é a seguinte, é voltar com o Darth Maul e o Darth Maul ser o vilão dos 3 filmes. Dun, dun, dun. E eu fiquei me perguntando, então por que você mata ele, George Lucas? Do primeiro... No episódio 1, o que você mata o Darth Maul? Me explica. Não, porque assim, é super fácil resgatar uma pessoa cortada no meio que caiu num abismo. Já nessa declaração, que é uma das que mais chamam a atenção, né? Porque todo mundo gostou do Darth Maul, ele é um personagem super carismático, né? Apesar de ter pouco tempo de tela. Me chama a atenção na inconsistência do próprio George Lucas. Ele não consegue perceber os personagens que ele cria como protagonistas, mesmo que eles sejam antagonistas, né? Aqueles caras que têm uma identidade forte. E isso desde a trilogia clássica. Ele coloca o Boba Fett lá e fez sucesso por acaso. Isso. A sorte é que ele não matou ele, né? No começo, porque poderia ter acontecido. Então assim, de um filme pro outro, os fãs enlouqueceram com o cara por aquela armadura toda usada e tudo mais, porque esse cara falou, posso vender boneco com isso aí. E então ele é muito inconsistente nisso. Ele só queria botar o Darth Maul de novo porque ele não conseguiu criar bons vilões no episódio 2 e 3 e todo mundo adorou o Darth Maul. Então ele, então eu voltaria com o Darth Maul, pronto. E, sabe? Não. Pronto, resolvido. Não, cara, não. Enfim. Não, e conta um pouco sobre a volta do Darth Maul. Como seria essa volta? Então, isso é um detalhe interessante. Tem 2 versões. Uma dele com a perna gigante de metal e a outra que é mais dos quadrinhos da Dark Horse, que é ele com umas pernas, né, aracnídeas de metal também, né, eletrônicas e tal. Pra quem leu, né, sabe que o Darth Maul volta nos quadrinhos, né? Por quê? Porque eu fico pensando no roteirista falando, caraca, eu amo Star Wars e vão botar na minha mão uma história de Star Wars pra eu escrever. Aí o cara, você vai escrever sobre o Darth Maul. Ele vai falar, não vou não. Eu não vou porque você vai querer que eu escreva um prequel e ele não deveria ter morrido. Eu vou escrever o que aconteceu depois. Eu ressuscito ele e dane-se. O problema é seu, se vira, saca? Porque é muito forçado. É muito forçado ele voltar, sabe? Porra, é demais. Aí assim... Eu entendo no universo expandido. Agora no universo principal, cara. O universo expandido você, né... não, tá bom, vai... Tudo bem. Até porque você tem mais tempo de explicar o porquê. Mas filme... Não. Ele só quer voltar com Darth Maul porque ele não conseguiu emplacar o vilão no episódio 1 e 2. Isso. E todo mundo gostou do Darth Maul. É isso. Só pra colocar um adendo, essa trilogia ela se passaria uns 20 anos depois do episódio 6. Não, ele falou pouco tempo, não? Então, é relativamente pouco tempo. É verdade, porque teria... não, pode crer. Uns 20 anos. Então Darth Maul já estaria mais velho, todo mundo estaria mais velho. E ela introduziria quem é o verdadeiro escolhido pela força. Quem é o verdadeiro escolhido? Quem seria o protagonista? Então, o protagonista seria a Leia. Olha só. Então, Quem poderia imaginar? Então, eu particularmente acho que é a única coisa que ele acertou nisso aí. Né? Ele só acertou isso. Porque como você tem o Luke como protagonista no episódio 4, 5, 6, a Leia, ela tá ali meio, né, de recanto, o Hélio e Han Solo tá, porque eles são, obviamente, coadjuvantes. Ela ser a cara da rebelião é muito emblemático. Porque o Luke, obviamente, quer queira, quer não, né, ou ele fica exilado, ou ele
fica rebelde ou ele vai abrir uma escola Jedi, né? Ele não vai... Ou fica estabelecido que ele não vai se meter muito com a rebelião ou com agora uma nova república, né? Não é a batalha dele, digamos assim. Não é. A parada dele, né, é trazer equilíbrio à força, recuperar, né, o Jedi e tal. O Han Solo é o Han Solo. E ainda tem o detalhe que o ator disse que não ia fazer, então... Exato. E a Leia, ela é a cara da rebelião, né? Porque o pai dela financia, né? O Bail Organa é o cara que financia a porra da rebelião. E ela vai tocar isso pra frente e é a única coisa que ele acertou. Tinha como errar aí, ele tinha que fazer muito mais força. Mas dava. Mas nisso ele acertou. Poderia dizer, não, o Luke era o verdadeiro escolhido e... Assim, ela pode nem ser a escolhida ou o que seja, mas... Mas se ela for a protagonista, já vai, tá bom. Porque ela vai conseguir, ela abarca tudo que precisa pra você seguir na história. Inclusive ele diz que o Luke, ele treinaria novos Jedi, pegaria as crianças ali de 2, 3 anos pra começar a treinar. Isso. Restariam poucos Jedi no mundo, tipo 50, 100. Isso. No mundo não, na galáxia. Ainda tem essa. Se fosse no mundo, é gente pra caraca. A gente tem um outro detalhe também, que seria a respeito do Luke, que recentemente o Mark Hamill mostrou uma versão em que ele não morreria no filme. Sim. De Star Wars. Sim. Mas pro George Lucas, Luke Skywalker morreria. E teria aquela morte dramática pelas mãos do Darth Maul. Forma é compreensível pra você dar um tom dramático. Então. Mas não é necessário. Novamente devagar pra não virar um Doninha Hate. Vamos lá. O Luke morrer, eu entendo. Só que pra quem leu os livros e leu os quadrinhos, é muito doído você abrir mão de todo o potencial de história que tem o Luke, cara. É muito triste. Sim, é aquela escada narrativa para a ascensão da Leia. Pois na força. Pois é, porque... É desnecessário, mas, porra... Enquanto tem o Luke, você não tem realmente como aparecer com algum outro Jedi mega poderoso do lado claro, digamos assim, sem meio que cagar a história. Eu concordo, né? Mas é o que o Gustavo falou. O Luke morre também na versão dele. Eu acho que virou um consenso de que para existir um outro Jedi, um outro usuário da força do bem, o Luke tem que morrer. Sim. Senão ele vai ter protagonismo. Isso. Sabe? Eu não vejo problema. Eu acho que poderia muito bem ir realmente no caminho de mais Jedis, assim. Você podia ainda ter um filme... Já que você vai fazer um filme assim, você ter mais um filme com o Luke como protagonista no episódio 7, 8, 9... E acabou, mas não vai ter. Eu não vejo motivo pra, por exemplo, o Luke chegar num ponto de comunhão com a força, tipo acima do Yoda, que tinha sonhos de premonição, e um pouco acima, e de repente ele ter a noção de que a Leia é a escolhida, sabe? Pode ser, sabe? Como eu faria... Isso ia ser interessante. Não muito. Ele deixar o legado em vida. Tchau, valeu, um abraço. Sabe? Né? Próximo ponto, um Jedi, na verdade, né, Jedi, tipo a Rey. Ele diz que ela teria 14 anos de idade, chamada Taryn. Tyrion, depende da pronúncia. Seria tipo uma Rey, né? Seria basicamente ela dar uma continuidade pro que o Luke não conseguiria, sabe? O Luke não ia dar certo, aí ela aparece, dá continuidade pro que o Luke fez e ia fazer a ascensão da nova Ordem Jedi. Que é basicamente o que a Rey tá fazendo. Só que a Rey é mais velha. Eu tô puxando aqui o cara que deu esse reporte, né? O Hidalgo, né? Que tá aqui no IGN. Ele comenta sobre até uma comparação de roteiro, assim, né, de look and feel com Apocalipse Now, né, onde o Capitão Willard, né, ele passa o filme inteiro, pra quem não assistiu Apocalipse Now, né, procurando o Coronel Kurtz, que é o Marlon Brando. E só um adendo aqui, o Marlon Brando não aparece nesse filme e é meio que dessa forma porque na época o Marlon Brando tava já todo zoado, mega gordo, então não podia aparecer muito ele, então só o rosto. Então a forma que encontraram de, né, contornar isso é fazer aquela coisa meio demoníaca e tal. E assim, o filme, ele é uma viagem ao inferno, cara. Ele começa
normal, super bacana, claro, e cada vez vai ficando mais escuro, com cores mais fortes e mais denso, e acontece mais merda e tal. E é o que o Hidalgo comenta, né? Ele faz uma comparação de que seria mais ou menos isso que essa Pseudo-Rey faria com o desiludido Luke Skywalker. A ideia é boa, é sensacional. George Lucas não tem capacidade de fazer isso. Ia ficar uma merda. Ia ficar uma merda. Você vai me desculpar, mas ia ficar uma bosta. Dá na mão, sei lá, do Nolan. Aí funciona. Aí funciona. Aí ia ficar loucaço. Caraca. Ia ficar loucaço. Mas, meu irmão, não... dá na mão, sei lá, do Tarantino, sabe? Mas se bem que o Nolan ia querer botar o Leonardo DiCaprio ou o Christian Bale em algum lugar ali. É verdade. Ia ser um novo look, né? Isso. Mas, cara, a ideia é genial, é muito boa. Aliás, não ia funcionar. Isso leva a gente a pensar da seguinte maneira. Isso seria melhor ou pior do que a versão Disney? Confuso, né? Eu, pelo menos, acredito que daí algumas ideias foram utilizadas. É. A Disney utilizou a própria Rey, tentando, correndo atrás do Luke, recomeçar a ordem, o Luke não querendo fazer isso. Eles deram um protagonismo grande pra Leia no episódio 8. Só que ela ficou meio apagada, porque o filme fica pra lá e pra cá, né? Fica aquela coisa desnecessária do fim, e fica mostrando a Rey com problemas sentimentais, e aquele maluco também, que... Puta que pariu. Mas aí... Ó, Doninha Hate. Tirando isso... Algumas ideias foram utilizadas, só que não foram bem utilizadas, mas talvez tenham sido um pouco melhor utilizadas do que o George Lucas faria. É nisso que eu penso, poderia ser pior, sabe? Uma dica pra quem tá assistindo. Se você acha que, nossa, porque tem um monte de fã falando pro George Lucas refilmar. Sempre que você tivesse essa ideia na cabeça, pense na seguinte frase: Unlimited Power! Lembra disso. Sempre que você pensar, sempre que passar pela sua cabeça, pô, eu gostaria que George Lucas refilmasse episódio 7, 8 e 9. Lembra disso. Uma coisa interessante que é assim, fora episódio 7, 8 e 9, o que sai pra Star Wars que não tem lá muito dedo do George Lucas costuma ser bom. A gente pode lembrar, por exemplo, da animação da Cartoon, né? O Clone Wars, o antigo, no caso. Né? O antigo, de 5 minutinhos. Mano, é sensacional. Porque a equipe do Genndy Tartakovsky, né, que faz Meninos Superpoderosos, Samurai Jack, tem uma galera de roteiro muito boa, né? Não é só a questão do estilo, né? Um cara que trabalha muito com o silêncio em animação infantil. Isso é muito difícil fazer, né? Você manter a criança ligada naquilo com silêncio. E ele consegue. E, mano, é sensacional. Não tem um dedo do George Lucas ali que não o nome Star Wars. Não, só que aí depois veio... O troço foi pra Disney, né? E aí eles refizeram os Clone Wars, mas mudaram vou te falar que o pessoal gosta. E eu entendo por que eles gostam. E não é ruim, não. Eu só não curto. Mas não é ruim, não. Ele é bem feitinho. Os jogos de Star Wars costumam ser bons. As histórias, né, de quadrinhos, série animada, os livros são sensacionais. Mas quando tem o George Lucas... depois do episódio 4, 5, 6... Quando ele já não precisava mais dirigir, o dinheiro subiu a cabeça, começou com ele, você tá demitido, você tá demitido, você tá demitido. E aí não tinha mais quem consertasse os erros. 2 bilhões, cara, ele vendeu tudo, pelo amor de Deus. É muito dinheiro. Se ele começar a queimar dinheiro agora, não dá. Não. Porra, é muito dinheiro. Então, assim... Eu acho que ele tá velho. Mas diz pra gente, o que você acha dessa versão do George Lucas? Quase virou. Você gostou? Quase. Passou perto. Prefere George Lucas a Disney? Deus que me livre. Me diz, saudosismo ou dinheiro infinito? A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar uma curtida, se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar aquele comentário e distribuir o vídeo lá no grupo da família. Opa. Pessoal, os coroa que assistiram Star Wars. Ixi, Maria. Então, manda pro pessoal. Isso. Tá bom? Uma boa sorte. Valeu.